Mais uma transmissão da Farm Special, agora para falarmos do lançamento, um sucesso, que é o Nano BTX-C, um peptídeo, um fragmento ativo concentrado nanotecnológico da toxina botulínica C. E isso desperta muita curiosidade por parte de médicos, formuladores, com relação a mecanismo de ação, com relação à comprovação de eficácia, à estabilidade. Então, fizemos essa transmissão especial justamente para desvendar todas essas dúvidas, apresentar passo a passo o porquê desse desenvolvimento e justificar por que Nano BTX-C é hoje, sem dúvida, um grande sucesso, um aliado aí na escolha no tratamento dermatológico, não só das rugas dinâmicas, como também outras necessidades, desde a rosácea, a hiperidrose e tantas coisas. Isso para o farmacêutico é um divisor de águas também, até porque a partir do momento que você tem uma molécula com tamanha comprovação de eficácia, segurança e eficiência, você tem aí uma oportunidade de desenvolvimento. Diferentes formulações inusitadas, seja para complementar o efeito de um tratamento, seja para uma prevenção, né? Então, vamos falar exatamente sobre isso, especificamente sobre o Nano BTX-C, que é um sucesso. Então, uma parte aqui, até para a gente organizar o que a gente vai apresentar, a gente tem que começar a falar da tecnologia. O que está por trás desse peptídeo? Como que ele foi desenvolvido? Como foi feita a escolha deste sequenciamento de aminoácidos? Né? Isso é muito importante. E o porquê de ser toxina C? Vamos falar da biodisponibilidade, farmacologia deste peptídeo. Isso é determinante para efeito, isso é determinante para eficácia. Falaremos do que nós desenvolvemos aqui no laboratório, as aplicações cosméticas e também farmacêuticas, além das sugestões de formulações. É importante dizer que o Nano BTX-C foi desenvolvido pela Caregen. A Caregen é o nosso parceiro já há muitos anos, foi através da Caregen que nós trouxemos para o Brasil os fatores de crescimento. Então, a mesma preocupação, a mesma qualidade e também a mesma entrega, a eficácia por trás dos fatores de crescimento, esse mesmo compromisso se estende ao peptídeo de toxina C, ao Nano BTX. Nós estamos falando de um peptídeo de 647,8 Daltons, ele está concentrado a 1000 ppm, revestido pela tecnologia Nanofactor e ele contém 5 aminoácidos. Eu tenho como garantir um tamanho de partícula homogêneo, isso é muito importante quando a gente está falando de biodisponibilidade. Esse tamanho de partícula, ele tem como objetivo ficar na pele e anexos, então a gente não está falando de uma nanotecnologia inferior a 110 nanômetros, nós estamos falando de uma partícula que gira em torno de 140 nanômetros, isso é muito importante para que isso fique na pele, nos anexos e tenha boa biodisponibilidade. O delivery e proteção, então a gente tem esse revestimento que é fosfolipídico, que garante também a proteção. Esse revestimento garante, então, que esse peptídeo não vai sofrer uma lise enzimática por conta das enzimas que nós temos na pele, ou até mesmo no produto. Eu tenho que garantir que este ativo vá funcionar na pele e não vá ser degradado no processo, no desenvolvimento ou na vida de prateleira do produto. E estabilidade, então a gente também está falando de estabilidade, isso permite também a associação com outras substâncias, estabilidade que garanta também aí a eficiência. Bom, a primeira preocupação quando a gente vai desenvolver uma substância como essa, primeiro que é disruptiva, né? A gente está acostumado a falar de toxina botulínica injetável e a toxina botulínica A. Nós estamos trazendo agora uma apresentação que é tópica e nós estamos falando de toxina C, então a gente está falando de um outro tipo, né? E tem tudo a ver, tem uma resposta muito importante do porquê de ser toxina C. Tá? Mas a primeira parte que é importante da gente se preocupar é com relação à permeação, uniformidade de distribuição desse peptídeo. Então a gente vê em azul aqui, que é o controle,
né? A gente não tem aqui como evidenciar aqui a permeação. E aqui do lado, em verde, mostrando exatamente a nanotecnologia do nano-BTX-C distribuído de maneira homogênea ao longo de toda a epiderme e também derme superior. A gente vê aqui o compartimento logo abaixo, que também existe a entrega, e essa entrega é homogênea. Ela não acontece só de um lado e acontece menos do outro. Isso precisa ser homogêneo. Até porque, para que a gente tenha uniformidade de resposta, uniformidade de entrega, uniformidade de dose, eu preciso garantir, essa nanotecnologia precisa garantir todos estes efeitos. Agora, não adianta ser biodisponível na pele, numa derme superior, onde a gente teria aí já algumas terminações nervosas importantes nesta região, como também nós precisamos ter aí a garantia de que o nano-BTX-C vai ser biodisponível justamente no tecido nervoso, é onde você terá ali a entrega da acetilcolina esta, que é o neurotransmissor responsável por contração. Essa tecnologia, o nano-BTX-C, ele precisa chegar neste tecido nervoso e de maneira homogênea também. Então, da mesma maneira que nós mostramos os compartimentos de pele de maneira homogênea sendo entregue à tecnologia, aqui a situação é a mesma. Se eu estou falando de um peptídeo que vai gerar um relaxamento, diminuir a ação da acetilcolina na junção neuromuscular, essa distribuição também precisa ser uniforme. E a gente vê em vermelho aqui, né, o marcador, o Rodamine, justamente mostrando, marcando aqui que essa distribuição ela é uniforme, ela é homogênea. E isso é muito importante quando nós estamos falando de miorrelaxamento, por exemplo. Tá? Bom, para a gente entender o mecanismo de ação do nano-BTX-C, é importante a gente lembrar da importância da acetilcolina no mecanismo de contração muscular. A contração muscular, ela acontece via acetilcolina, que é o nosso neurotransmissor, que graças a esse neurotransmissor, eu tenho um influxo de cálcio também nessa junção, e o cálcio é essencial para que ocorra a aproximação de actina e miosina, que são filamentos proteicos que estão no nosso músculo e que são cálcio dependentes. Isso acontece em frações de segundo. A acetilcolina ela é acoplada num complexo chamado SNER. Esse complexo, ao ser acoplado, ao ser então aqui, né, aproximada essa vesícula nessa junção e liberada a acetilcolina, imediatamente há um fluxo de cálcio nessa região. Esse cálcio no músculo é determinante para ver o encurtamento do músculo e, consequentemente, o movimento à contração. Tá? Bom, esse complexo SNER, ele é formado por alguns filamentos de proteína. Muito conhecido pelos médicos é a SNAP25, aqui no desenho em amarelo, e também a sintaxin, que é um complexo que aqui no desenho está na cor lilás, meio arroxeado aqui. A toxina A, nesse complexo SNER, ela quebra justamente a SNAP25 e torna este complexo disfuncional ou problemático. Ele já não funciona como antes. De que maneira? Acoplando a vesícula de acetilcolina. Sem esses ganchos, sem esses filamentos proteicos, não há como a acetilcolina se ligar. Não há como haver o despejamento de cálcio e dessa forma não há contração. É assim que a toxina A funciona. É assim que a gente tem aí, com o tempo, inclusive, uma certa tolerância de algumas regiões por parte de alguns pacientes com relação à formação de anticorpos para isso, né? A gente está indo contra a um mecanismo fisiológico. Por isso que quem faz a toxina a primeira vez é um resultado fantástico, maravilhoso. Segunda, terceira, quarta vez que faz, o resultado já não é mais o mesmo. Então, é como se o nosso organismo desenvolvesse estratégias para combater esta ruptura no complexo SNER em nível de SNAP25.
é o que os médicos comentam a respeito da formação de anticorpos. O corpo ele começa a desenvolver estratégias de combate à ação dessa toxina A. E isso, infelizmente, hoje é um motivo de insatisfação por parte dos pacientes. Os pacientes hoje, aquele médico que está já há bastante tempo tratando o paciente, ele quer um efeito mais duradouro, né, por mais tempo. E isso é algo que é mundial. Hoje, o que nós temos? A toxina botulínica C é algo que já é comentado nos bastidores da indústria farmacêutica com relação a ser uma próxima toxina viável para o mecanismo miorrelaxante. E quando a gente olha aqui nessa imagem, a toxina C, ela tem como alvo não apenas a SNAP25, como faz a toxina A, mas também a sintaxin 1A e 1B. Ou seja, eu tenho um duplo mecanismo miorrelaxante aqui, uma dupla atividade enzimática, né, nesses filamentos proteicos de quebra da SNAP25 sintaxin, portanto, eu não ter mais o acoplamento dessa vesícula. Então, quando a gente olha assim, poxa, por que a Caregen não fez, então, o peptídeo da toxina atópica? Porque se busca um produto de relaxamento da pele, miorrelaxante e todos os outros benefícios, primeiro eu tenho que garantir que isso vá chegar nas terminações nervosas. E chegando nas terminações nervosas, isso precisa ser efetivo. Isso precisa ter atividade. Então, concorda que eu preciso ter uma munição muito mais potente? Afinal de contas, eu preciso atravessar o tecido cutâneo. Eu preciso atravessar toda uma barreira, perder muita coisa no meio do caminho para chegar na terminação nervosa e desempenhar algum mecanismo. Por esse motivo, a gente usa a toxina C. Ela é muito mais abrangente em termos de lise, em termos de quebra do complexo SNER. Ela não atua só em SNAP25, como também em sintaxin 1A, 1B, e isso é dose dependente, é o que a gente vê aqui do lado. Então, quanto maior a concentração de nano-BTX-C na formulação, maior será essa ruptura, essa lise, essa transformação, fazer com que este complexo se torne deficiente, desfuncional. E é dessa maneira que a gente hoje diminui o influxo de cálcio, não somente na terminação nervosa das rugas, como também a gente diminui o fluxo de cálcio na rosácea, no melasma, na hiperidrose, todos os outros mecanismos fisiológicos dependentes de cálcio agora podem ser bloqueados pelo uso tópico da nano-BTX-C. E dessa maneira, a gente tem uma série de aplicações, não somente no lifting facial, né, nas rugas, mas também redução de poros, clareamento de manchas, hidratação da pele, o alívio de dor, hiperidrose, rosácea, acne, dermatite atópica, ou seja, todos os outros benefícios encontrados pelo uso assíduo da toxina A, outros mecanismos, outras descobertas foram realizadas. E dessa maneira, acaba que o nano-BTX-C, ele também terá esta atividade, também contemplará estes efeitos. Então, para as rugas dinâmicas, que é o que mais se busca, quanto maior a dosagem, melhor, por isso que a gente faz formulações bem concentradas, estamos falando de 10%. Vemos aqui que nas regiões de rugas dinâmicas da fronte, é uma pele espessa, geralmente muito oleosa, é a área de zona T. Então, quanto maior a concentração, melhor. Uma pele previamente higienizada, muito limpa, para garantir permeação uniforme. A gente vê que em 4 semanas a gente tem uma atividade de relaxamento interessante em 2 diferentes tipos de pele, são 2 voluntários completamente diferentes,
Para no segundo caso, a gente vê que a glabela continua muito marcada, então, de forma alguma, são pessoas que vão deixar de fazer o procedimento injetável, muito pelo contrário, a gente sabe que alguns pontos elas exigem a aplicação mais invasiva, e aqui a gente percebe que neste primeiro voluntário que o resultado foi muito positivo, a sua necessidade não era tão grande assim, e dessa forma a gente vê um resultado muito positivo. Fica aqui a dica para o profissional, para quem usa, né, quem faz uso de toxina, ou até mesmo o médico que está chateado do paciente, também frustrado, do procedimento não durar mais como antes, ter no BTXC um aliado para que este procedimento dure mais, por mais tempo. Mas também, não somente as rugas dinâmicas de fronte, mas a gente também pode pensar no uso global da toxina no rosto, numa dosagem menor, vemos aí o nano-BTXC está a 5%, e nós estamos reduzindo a profundidade de rugas ao redor, né, aqui do nariz, onde a gente tem aquelas linhas que na maquiagem principalmente fica muito marcado, não estou falando de sulco nasofagiano, estou falando dessas linhas que incomodam bastante, principalmente embaixo dos olhos, né? Sem contar a questão da textura. A textura da pele se torna mais homogênea, bonita, uniforme. Dessa maneira, a maquiagem fica muito mais homogênea também. Quem tem aí os poros dilatados, vamos falar mais adiante, é algo que pode melhorar bastante a aparência destes poros e deste tecido. Bom, pescoço nós também podemos utilizar na concentração de 5% para o tratamento de rugas horizontais. Mas olha que bacana para quem sofre de poros dilatados e também acne, né? Porque nós temos aí a situação do sebo acumulado neste ósseo e, por consequência, termos o surgimento de acne. O nano-BTXC na acne, ele vai atuar de que maneira? Reduzindo o influxo de cálcio, na liberação, na secreção de sebo para o ósseo. É um mecanismo cálcio-dependente, além do fato de que a diferenciação dos sebócitos, ou seja, ter mais células produtoras de sebo, ela é uma estratégia que depende de cálcio também, ou seja, a diferenciação de sebócitos é um mecanismo cálcio-dependente. Esse cálcio não está mais disponível. Não tendo mais este cálcio, consequentemente, menor a produção de sebo, menor a dilatação dos poros e a superfície dessa pele, ela é mais homogênea. Consequentemente, saindo ali, né, de uma visão mais micro, indo uma visão mais macro, vemos que o fato de ter um sebo controlado, eu não tenho mais a hiperatividade de sebócitos, consequentemente, eu não tenho mais aquele ciclo de acne, mancha e inflamação. Eu não tenho mais esse ciclo que muitas vezes a pessoa está se recuperando, a pele manchou, mas já está quase melhorando, vem outra pústula, né? Vem outro quadro de inflamação, que nós chamamos de hipercromia pós-inflamatória. Isso é muito comum em algumas pessoas que têm acne crônica. O fato de você reduzir o cálcio na diferenciação dos sebócitos, isso pode ser considerado um novo mecanismo de ação no combate ao sebo, no combate à hiperatividade dos sebócitos e acne, com certeza. Através de toxina botulínica C, eu tenho um novo mecanismo de tratamento do acne? Com certeza. A gente vê, inclusive, a redução da mancha, consequentemente, e a nossa próxima justificativa, né? A gente tem a hiperatividade dos melanócitos como um processo cálcio-dependente também. Esse cálcio não está mais disponível para os sebócitos, que também não está mais disponível para os melanócitos. O sítio alostérico da enzima tirosinase depende de cálcio. Esse cálcio não está mais disponível por conta do nano-BTXC. Então, dessa maneira,
Para o melasma pode ser útil? Sem dúvida alguma, não é o caso de hipercronia pós-inflamatória, mas também ele poderá ser útil, né? E no controle, efetivamente, aí, de acne, que é muito específico em alguns pacientes, né? Bom, controle de acne, desculpa, nós também temos aí a melhora da inflamação decorrente da dermatite atópica que ela é uma inflamação crônica, a liberação dos mediadores inflamatórios na pele dependem de cálcio, então a gente precisa de cálcio para liberar essa histamina na pele e, consequentemente, ter o prurido, e esse cálcio não está mais disponível. Temos também o controle da rosácea. A rosácea também, para ser liberado os seus mediadores inflamatórios, estamos falando de óxido nítrico, estamos falando de interleucinas pares, estamos falando de fator de necrose tumoral, todos eles dependem de cálcio para serem liberados na pele. Ele tem que ter esse influxo de cálcio para essas vesículas ricas em mediador inflamatório serem liberados para a pele. O que a gente percebe é que, através da toxina botulínica C, isso acontece na A também, esse cálcio não é mais disponível e, consequentemente, eu tenho um controle de eritema e de inflamação. Um outro mecanismo fisiológico que nós temos no nosso corpo é a produção de suor. Para o suor ter a sua liberação nos ductos, né, no ósseo ali, que se confunde, que se funde com o sebo, é o mesmo ducto, né? É o fluxo, é justamente o ducto pilosebáceo. Então, nós temos tanto o suor como o sebo atravessando o mesmo trajeto. Bom, para ter o suor, a liberação do suor, eu também tenho que contar com uma hiperatividade de células que estão na minha glândula sudorípara. Essa hiperatividade, essa diferenciação é um mecanismo cálcio-dependente. Eu não tenho mais cálcio. E a liberação deste suor em vesícula, porque tudo que a gente produz está em vesícula, essa vesícula lá precisa contrair para ser liberado o seu conteúdo na luz, eu dependo de cálcio para fazer essa contração também. O que nós temos aqui? Um teste de iodo, onde ele demarca, ele indica onde estão os ductos hiperativos. Esse iodo reage com o ácido oleico que está no sebo. Então, nós temos lá neste suor sendo liberado não somente a fração hídrica, mas nós também temos a fração lipídica, e é essa fração lipídica que, inclusive, as bactérias utilizam como alimento, e por isso que a gente tem o suor, o cheiro desagradável, né, em algumas partes onde você tem, por exemplo, axila, entre dedos. Por quê? Porque essa fase oleosa, rica em ácido oleico, ela é lipídica. E é justamente ela que está reagindo aqui com o iodo, mostrando para a gente lá quais são os canaizinhos que estão hiperativos e onde está chegando muito suor. O iodo, portanto, reage com o sebo que está no nosso suor, o ácido oleico, servindo de indicador aqui para nós onde estão as regiões onde esta secreção está mais controlada. Isso acontece na palma das mãos, isso acontece na axila também. Eu quero destacar o fato de nós termos uma nanotecnologia muito robusta neste caso, porque para a gente atravessar uma pele ao redor dos olhos é uma coisa. Agora, a pele que nós temos na palma da mão é algo muito mais espesso, né? É uma tecnologia, eu preciso contar com uma nanotecnologia mais robusta, a fim de garantir distribuição, homogeneidade de dose, consequentemente, menor produção de suor. Isso acontece na axila também. A axila é uma região, dependendo do paciente, com muitos pelos, é um impeditivo, às vezes, para efetividade, permeação. São regiões muito sensíveis a terem aplicação de toxina, ainda mais a planta dos pés também, então não é só na palma das mãos, mas também na planta dos pés. Então, acaba sendo uma aplicação mais tolerável por parte do paciente. O médico, ele pode fazer alguns pontos de toxina A e refinar com toxina C. Isso faz do seu tratamento algo mais em conta, mais barato também, né? Então, isso serve
tanto para as rugas no pescoço, o Global Tox, as rugas frontais. O médico profissional, ele vai poder fazer alguns pontos estratégicos e refinar, fazer o complemento dessa atividade com a Nano BTX-C, para ter uma ação homogênea, complementar e, por que não dizer, aumentar a durabilidade. Algumas sugestões de fórmulas. Essa é a fórmula mais reproduzida por parte dos nossos clientes, que são as rugas dinâmicas. Nós estamos falando de 4 gotas e um desejo. Essa é uma embalagem bem pequenininha, de 15 ml. Isso permite com que nós tenhamos uma fórmula mais concentrada e isso não fica tão caro para o consumidor. É uma fórmula enxuta, a gente tem o BTX-C aqui como a grande estrela da formulação, alguns modificadores de sensorial, e a indicação aqui é justamente aplicar 4 gotas, uma em cada canto dos olhos, onde a gente tem bastante rugas dinâmicas, 2 na testa, e conforme a aplicação, a gente tem aí movimentos ascendentes, não se pode aplicar na pálpebra dos olhos, pode se aplicar abaixo, mas a gente utiliza nas regiões onde é feito principalmente aí a toxina A. Pode-se massagear a glabela, as ruguinhas que se formam no nariz, né, aquela ruguinha da bruxa, nos 2 cantos dos olhos e na região frontal. Então, dessa maneira, a gente consegue e precisa também de uma fórmula concentrada e uma fórmula mais aqui enxuta em ativos, mais concentrada no principal produto, que é o Nano BTX-C, viabiliza a formulação. Muitas pessoas perguntam assim, Sara, a gente pode pôr um Argirelin, um Argirelox, um Vialox, tantos outros produtos? Sem problema algum. Agora, tomando sempre muito cuidado, né? As associações, elas podem ser inúmeras. Agora, sempre vale o bom senso, né? Nanotecnologia com nanotecnologia, evitar a associação de muito produto filmógeno, né? Que vá favorecer aqui a permeação. Tomar muito cuidado, por exemplo, com, às vezes, até o próprio ácido hialurônico, né, que é muito associado nas formulações, mas infelizmente ele, por ser grande, filmógeno, isso pode ser um empecilho para uma nanotecnologia associada, né? Então, fica aqui algumas dicas de como fazer, então, aí as associações e as indicações. Nano BTX-C na acne, muito legal, controle dos sebócitos, uma formulação mais fresca, à base de acrilato, Aristoflex AVC. Nós utilizamos também aqui aloe vera, o Nano BTX-C já está numa dosagem menor, dosagem de 5%. A gente associa a Evermate para controle da oleosidade. Hiperidrosa, a gente fez como se fosse um creme mesmo, uma emulsão muito leve, muito fresca. Ela tem Macmuce 12 nessa formulação, muito levinha, com Nano BTX-C, Cornipel 4, que é o nosso amido, modificador de sensorial, com excelente espalhabilidade. Melasma, que é muito comum, e a gente pode dizer que seria um novo mecanismo de tratamento ao melasma, sim, ele vai combater a entrada do cálcio, que é essencial para o sítio alostérico da enzima, para ela poder funcionar. E aqui a gente fez associação com o Underlight, outro ativo despigmentante, que combate a dendritogênese, o espalhamento da mancha, e o Nopigmerin, que é outro ativo despigmentante nano e que pode nos ajudar aqui a reforçar os benefícios do Nano BTX-C. Também desenvolvemos uma formulação para rosácea, uma formulação bem fresca. Além do BTX-C, nós temos nessa formulação o Rubisten, que é o nosso ativo para rosácea. Uma fórmula muito fresca, como eu comentei com vocês, que permite, então, uma boa espalhabilidade e conforto para quem sofre de rosácea. Lembrando da mulher que muitas vezes, além das rugas dinâmicas, além de melasma, ela também tem rosácea. Então, olha que incrível a gente saber que o BTX-C vai ajudar no manejo das rugas dinâmicas, no combate ao melasma e também à rosácea. Dor muscular, essa embalagem é muito bacana, as farmácias conhecem bem, super possível da gente formular.
Fizemos uma emulsão muito levinha, ó, com salicilato de metila. O vanilil butyl-éter é uma especialidade nossa aqui, alternativo ao nicotinato de metila. Tem pessoas que têm sensibilidade ao nicotinato de metila, então o vanilil butyl-éter é uma boa alternativa. Ele faz uma vasodilatação, um aquecimento local, isso é muito importante para a permeação do nano-BTX-C, e isso é fundamental para que haja relaxamento muscular. Espero que vocês tenham gostado, não somente para você, mas você pode também compartilhar essa apresentação com seus funcionários, com pessoas da sua equipe, compartilhar com os amigos. Vai ficar gravado no nosso canal da Farm Special e também disponível em nosso site. Até a próxima! Lembrando que todas essas fórmulas também estão no nosso site. Dúvidas, qualquer coisa que vocês quiserem, acesse o nosso site que está na tela, que teremos o maior prazer em ajudá-los. Até a próxima!